Olá, estamos no 4º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática, aqui do canal Energia Vida, em homenagem ao mês do amor e das relações. Espero que esteja ajudando muito você a abrir a mente, a consciência, assim como fez comigo na minha jornada evolutiva. Não sei em que momento da sua vida você está assistindo a esse vídeo, mas iniciamos essa jornada no mês de junho e os vídeos são atemporais. Quer dizer que, independente de quando essa mensagem aparecer para você, saiba que a espiritualidade é mágica e trouxe porque você está pronta para recebê-la neste momento. Agradeça e vem comigo. Nessa playlist, você vai encontrar uma jornada de consciência emocional, criada para olharmos com mais entendimento, clareza e verdade para aquilo que vivemos em nossas relações amorosas. Será que é amor, apego, dependência? Será que temos um aprendizado, um grande aprendizado por trás disso tudo? É afeto? É carinho? É interesse? Conveniência? Vamos aprofundar nossas dinâmicas mais desafiadoras e aprender a lidar com cada uma delas. Pelo amor ou pela dor, mas vivendo e aprendendo cada experiência, quiçá curando as feridas emocionais que adquirimos ao longo das nossas vivências e escolhas, mas também libertando tudo aquilo que nos causou dor e sofrimento um dia ou que ainda causa, acreditando que pessoas passaram pela nossa vida para algum aprendizado. Foram professores e alunos na jornada, nos ajudaram a assimilar processos, transformar, viver momentos felizes, mas também dolorosos muitas vezes, que nos ensinaram muito sobre o que fazer, o que não fazer e o que repetir. É importante reforçar que esse é um canal de conscientização e despertar da consciência, que a série Relacionamentos na Prática foi criada para despertar almas, para despertar vidas que precisam de ajuda para se libertar de padrões emocionais destrutivos, que não fazemos diagnósticos com o conteúdo desses vídeos. Falamos de comportamentos e padrões relacionais que se repetem em diversos lares disfuncionais e que não fazemos diagnósticos clínicos. Se você se identificar em algum desses relatos, conceitos e características que abordamos nos vídeos da série ou aqui no canal, procure ajuda profissional e promova movimentos edificantes para a sua vida. Seja bem-vindo à série Relacionamentos na Prática. Nos episódios anteriores, falamos sobre padrões afetivos, sobre intensidade, apego, amor consciente e também sobre o risco de nos perdermos dentro de um relacionamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a partir de hoje, vamos começar um mergulho nos relacionamentos mais usuais da atualidade. E para iniciar, vamos conversar sobre uma realidade muito presente nos tempos atuais, principalmente nos relacionamentos de jovens e adolescentes. São as relações líquidas, casuais, os famosos contatinhos, ficantes, as amizades coloridas. Aquelas relações que começam rápido, conectam rápido, mas parecem evaporar com a mesma velocidade. Ficam no superficial. Então vem comigo, porque talvez esse vídeo explique uma dor que muita gente vive,
mas nem sempre conseguem nomear. Me responde com sinceridade: você já viveu uma relação que parecia promissora, mas nunca saía da superfície? Mensagens, conversas agradáveis, química, talvez carinho, mas bem de leve, com pouca clareza, pouca presença, pouca profundidade, ou melhor, nenhuma. E em algum momento você começou a se perguntar, afinal, o que somos? Talvez exista conexão, mas não construção. Talvez exista interesse, mas não compromisso. E então surge uma pergunta importante: você está vivendo amor ou apenas recebendo migalhas emocionais? Hoje vamos falar sobre relações líquidas e casuais. Antes eu quero te contar um relato. Vamos chamar essa mulher de Lívia. Lívia tinha 32 anos, independente, sensível, gostava de conversas profundas e acreditava que relacionamentos precisavam de presença e verdade. Ela conheceu Caio, de 35 anos, por um aplicativo de relacionamentos. No começo, parecia diferente. As conversas fluíam, Caio era divertido, atencioso, mandava mensagens todos os dias, falavam sobre sonhos, música, vida. E Lívia começou a acreditar que algo bonito poderia nascer dali. Mas existia um detalhe: tudo permanecia indefinido. Os encontros até aconteciam, mas sem continuidade. Havia proximidade, mas também distância. Caio dizia gostar dela, mas evitava qualquer conversa sobre futuro ou definição. E sempre que Lívia tentava compreender o vínculo, ouvia frases como: vamos deixar acontecer? Não gosto de rótulos. Por que precisamos definir tudo? Então, Lívia começou a viver numa espécie de espera emocional. Esperava mais presença, mais clareza, mais profundidade, mas aquilo não chegava. E os meses se passaram, anos, e a conexão mais profunda não acontecia. Esse é o típico relacionamento líquido. São as chamadas relações líquidas, que muitas vezes vivemos sem perceber e até sem querer viver. Relações que existem, mas escorrem pelas mãos. Há contato, há um certo vínculo, mas pouca sustentação emocional. E antes de falarmos sobre o que são e as características dessas relações, eu quero deixar claro que estamos aprendendo sobre cada uma das principais relações da atualidade nessa série de vídeos. E não estamos aqui para julgar o que é certo ou errado. Até porque o certo e errado é particular de cada um. Vai depender dos valores enraizados em cada uma de nós. Para algumas, essa é a relação dos sonhos. Para outras, não. Que fique claro que o que trazemos aqui são conceitos, conteúdos, relatos e experiências para que possamos adentrar em nosso mundo interior, cada um no seu, e perceber o que nos faz feliz de verdade. Seguimos. O termo
relações líquidas foi popularizado pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Ele descrevia um tempo em que tudo se torna rápido, descartável, instável, inclusive os vínculos. Nas relações líquidas, a conexão pode até existir, mas existe também o medo de aprofundar, o medo de responsabilidade emocional, o medo de perder liberdade, medo de vulnerabilidade. E então, muitos relacionamentos ficam presos na superficialidade. Alguns têm feridas emocionais tão profundas que não se permitem viver relações saudáveis. Na verdade, não conhecem relações saudáveis. Preferem a superfície, achando que estão protegidas, mas alimentando um vazio muito grande do que é raso e volúvel nesse tipo de relacionamento. Tem também aquelas pessoas que preferem focar em outras áreas da vida e não se sentem preparadas para investir na relação, porque uma relação saudável exige compromisso. É um investimento a longo prazo, de troca, de profundidade, lealdade, parceria, respeito, intensidade, cumplicidade. E nem todo mundo está preparado para viver essa realidade ou não quer viver. E tá tudo bem quanto a isso, falamos aqui, ninguém está julgando ninguém, cada um no seu mundo, vivendo aquilo que acredita, que valoriza, que é importante para si e principalmente que faz feliz. E por que esses tipos de relacionamento estão tão comuns? Por que essas relações líquidas e casuais são tão comuns na atualidade? Porque vivemos numa época de excesso de possibilidades. Aplicativos que conectam pessoas como se estivessem em prateleiras de amor, prateleira de relações casuais, prateleiras, trocas rápidas, superficialidades, conexões instantâneas. E isso pode criar uma sensação silenciosa, a de que sempre existe algo melhor esperando, logo ali, nas redes. Então, algumas pessoas aprendem a se relacionar sem aprofundar, sem criar raízes, sem se comprometer emocionalmente. Não necessariamente por maldade, algumas sim se aproveitam das facilidades da vida. Vamos falar sobre esse tipo de relacionamento um pouco mais à frente. Mas outras não, preferem se proteger por medo ou até mesmo por imaturidade afetiva, dificuldade de manter vínculos saudáveis, de falar, de dialogar, de se comunicar. Talvez foi o que aprendeu, o que viveu, o seu limite, o que acha que é certo. Enfim, somos seres humanos de uma complexidade tamanha. O mínimo que podemos fazer para lidar com nossas relações e nossas conexões é nos conhecer. O que nós podemos fazer, o que está sobre o nosso controle, porque o outro tem a sua vida, tem a sua jornada, tem os seus processos, as suas feridas, aquilo que ele idealiza, que ele acredita. O outro é o outro. Olhar
para você adentrar no seu mundo interior e aprender a lidar com as suas imperfeições, com os seus desejos, com as suas vontades, com o que você acredita, com a sua capacidade de amar e de se doar por inteiro. Agora eu quero trazer alguns sinais bem comuns nesse tipo de relacionamento líquido ou casual. Esse eu já falei aqui, né? Falta de clareza emocional. É uma relação indefinida por muito tempo. É uma presença inconsciente, muito discurso e pouca construção, pouca ação. Talvez por medo de conversas profundas, medo da verdade. A pessoa foge dessas conversas. E existe uma sensação constante de dúvida. Você está sempre na cabeça, o que eu estou vivendo? O que somos? E talvez o principal, você sente que está sempre esperando algo acontecer. Não existe nenhuma clareza. Esse contexto que eu trouxe aqui é quando não há um diálogo na relação, quando não há verdade. E normalmente acontece quando um dos lados não quer viver esse tipo de relacionamento, mas por gostar da conexão, por se envolver ou por gostar da pessoa, acaba ficando. Um fica esperando a atitude e o outro fica levando em banho-maria enquanto der. Porque não há diálogo franco nem verdadeiro sobre a relação, sobre que tipo de relação a gente está vivendo, a gente está construindo e o que esperar dela. É claro que esse relato que fizemos aqui, com esse casal, de exemplo, ele traz características comuns de uma relação líquida. Mas existem casais que entram em consenso através da comunicação e sim, vivem uma relação líquida. É o que eu falei anteriormente, o diálogo franco, aberto e de verdade é o que resolve. Para cumprir as nossas expectativas, né? Porque tudo são as expectativas. No exemplo que nós demos, ficou claro que a Lívia gosta de aprofundar o relacionamento. Ela começou a duvidar de si, questionou os seus valores, negligenciou para caber naquela relação e viveu na espera. Esperava mensagens, esperava respostas, criava justificativas, ela tentava de todas as formas justificar o injustificável para tentar caber. Criava expectativas e lentamente foi aceitando menos do que realmente desejava, menos do que acreditava ser o melhor para ela. Vocês conseguem perceber? Ela aceitou migalhas emocionais para caber. E isso também cansa, porque alimentar a esperança, porque alimenta vazios emocionais e não oferecem presença. Agora eu quero te convidar para uma prática terapêutica reflexiva, sem se culpar, sem se julgar, reforçando que não temos julgamentos aqui, temos acolhimento, para você se acolher nas suas emoções, na sua realidade, naquilo que você está vivendo hoje e principalmente naquilo que você acredita e quer viver.
Tem um ditado que fala mais ou menos assim, eu sou péssima em ditados populares, quem já trabalhou comigo sabe, tem várias histórias, mas é tema para outro vídeo. Quando um não quer, dois não brigam. Se a relação ficar clara, através de conversa, de diálogo franco, os dois querendo a mesma coisa, os dois seguindo na mesma direção, não há conflito de interesses. E esse tipo de relacionamento, essa relação líquida, ela costuma funcionar muito bem entre adolescentes, que a maioria não quer aprofundar, não quer seriedade nem maturidade afetiva nas relações. Eu estou assistindo uma série para estudo que se chama One Tree Hill, é uma lição de vida. E lá é muito claro esse tipo de relação entre os adolescentes. Eles cursam o ensino médio, ninguém quer compromisso com nada porque não sabem o dia de amanhã. E as relações são líquidas, são casuais, tem amizade colorida, tem de tudo. É uma série muito boa para compreender contextos de tipos de relacionamentos e comportamento humano. É perfeita para estudo e contextualização. Tem um pouquinho de cada relacionamento lá. E eu super recomendo. Até para perceber na prática todo o contexto que colocamos aqui na série Relacionamentos na Prática. E essa série que eu indiquei é muito boa para isso, para compreender todos esses tipos de relacionamentos e comportamento humano. Mas voltando aqui para a nossa reflexão sobre tipos de relação, o mais importante é você saber o que você quer, o que faz você feliz, o que faz sentido para a sua vida agora, diante dos seus valores, diante daquilo que você acredita, experiências e momento na vida. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para você saber o que você quer. E isso vai te proporcionar tranquilidade e sabedoria. Se os conflitos são suportáveis na vida de casal, na vida que você quer viver, se as alegrias são reais, se os desafios vão acontecer com mais equilíbrio, porque em todas as áreas temos desafios, mas vale a pena você se conhecer para você saber se essa relação faz sentido para você. Observe o seu relacionamento atual ou aquele que você viveu lá atrás. Diante dos seus valores, ou seja, você já sabe quem você é, o que você quer, o que é importante para você, o que te faz feliz de verdade. Não quem está com você agora, mas o que é importante para você. E reflita sobre a sua relação e também sobre a pessoa que está com você. Essa relação tem profundidade ou apenas continuidade? Existe construção ou apenas conveniência emocional ou social ou financeira? Você está sendo escolhida ou apenas acessada? Porque amor saudável pode ser leve e não costuma ser confuso o tempo todo, nem causar dor e sofrimento. O caminho de consciência começa quando paramos de aceitar menos por medo de ficar sem nada. Eu vou repetir essa frase porque faz muito sentido. O caminho de consciência começa quando paramos de aceitar menos por medo de ficar sem nada. O que é importante para você? Que tipo de relacionamento faz você feliz?
Em que você acredita? Essa pessoa me faz bem? Como ela faz eu me sentir? Não é o que você sente por ela. Isso também é importante. Mas, sobretudo, o que ela faz você sentir quando está com você. Reflita sobre esse contexto. Ela te valoriza? Ela demonstra o quanto você é importante para ela? Porque às vezes a gente ama tanto, a gente sente tanto, que a gente fica cega e não consegue enxergar a contrapartida, a reciprocidade. Então, perceber o que ela faz você sentir é fundamental para saber se você está numa relação que está te fazendo bem ou que está te fazendo sofrer, e você reverte, você justifica o injustificável. Qual é o momento da sua vida? Essas são perguntas e reflexões muito pertinentes para você saber se um relacionamento líquido realmente faz sentido para você agora, ou que tipo de relacionamento você quer viver, ou você está vivendo e precisa fazer algum movimento para transformar. E eu quero te deixar mais uma última reflexão para finalizarmos esse tema. Você já recebeu migalhas emocionais acreditando que aquilo era amor? Não é amor. E ao longo dessa série Relacionamentos na Prática, vamos continuar explorando diversos vínculos e dinâmicas afetivas. E se você quiser aprofundar esse tema com um material explicativo e bem mais completo, no e-book Relações Amorosas, Identifique a Sua, eu trago diferentes tipos de relacionamentos, muitas reflexões para você tornar consciente o seu momento e se posicionar diante da vida que você quer viver. Tem muita consciência emocional e possibilidades de expansão, de olhar seu mundo trazendo novas perspectivas para vivê-lo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Relações Amorosas, o fim do conto de fadas, um guia para amores reais. Me conta aqui nos comentários, você acredita que as relações estão ficando mais líquidas hoje em dia? Gratidão por evoluir comigo e nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.